Este é Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automobilística e tornou os carros acessíveis a milhões de pessoas. Mas sua trajetória vai muito além dos motores e da linha de montagem. Ele era um jovem fascinado por mecânica na zona rural de Michigan. Ford construiu um império e desafiou os limites da inovação, criando projetos tão ambiciosos quanto controversos. Um deles foi a Fordlândia, uma cidade operária no meio da Amazônia brasileira. Um sonho que prometia autossuficiência, mas acabou se tornando um desastre monumental. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como Henry Ford transformou a indústria e a sociedade, ao mesmo tempo que enfrentou os desafios de suas visões ousadas. Quais foram as lições deixadas pela Fordlândia? E como a genialidade de Ford conviveu com seus erros e contradições. Se prepare, porque a história de Henry Ford é fascinante, cheia de conquistas, fracassos e um legado que mudou o mundo. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863 em Spring Wells, Township, Michigan, sendo o mais velho de 6 filhos de uma família de origem irlandesa. Seu pai, William Ford, havia emigrado do condado de Cork, na Irlanda, e se estabelecido em uma fazenda na região de Wayne County. Desde cedo, Henry demonstrou grande interesse por mecânica, uma paixão que o acompanharia por toda a vida. Aos 12 anos, passava boa parte de seu tempo livre em uma pequena oficina montada por ele, onde aos 15 anos construiu seu primeiro motor a vapor. Após a morte de sua mãe, Ford decidiu sair de casa aos 16 anos para buscar oportunidades em Detroit, onde trabalhou como aprendiz em oficinas mecânicas. Durante esse período, ele começou a adquirir experiência prática na manutenção de motores e no funcionamento de máquinas, habilidades que seriam fundamentais para sua futura carreira. Mais tarde, aprofundou seus conhecimentos ao estudar engenharia enquanto trabalhava na Edison Illuminating Company. Nessa empresa, Ford foi promovido a engenheiro-chefe em 1893, após demonstrar suas habilidades técnicas e dedicação. Foi também nesse período que ele desenvolveu um relacionamento próximo com Thomas Edison, que se tornou seu mentor e amigo. Em 1888, Ford casou-se com Clara Jane Bryant, uma mulher descrita como seu grande apoio emocional e intelectual ao longo de sua vida. O casal teve um único filho, Edsel Bryant Ford, nascido em 1893. Clara, além de administrar a vida doméstica, desempenhou um papel importante no suporte às ambições de Henry. Ele sempre reconheceu a importância de sua família em suas realizações, uma característica que marcava sua personalidade, focada, mas também profundamente conectada aos seus valores pessoais. Ford foi um homem que uniu a curiosidade de um inventor com a determinação de um visionário, traços que começaram a se moldar ainda na infância e juventude. Sua jornada como um mecânico habilidoso e engenheiro dedicado foi o primeiro passo de uma carreira que mudaria para sempre a indústria e a sociedade. A carreira de Ford como inventor e empresário começou a tomar forma durante seu trabalho na Edison Company, onde em 1893 ele foi promovido a engenheiro-chefe. Foi nessa posição que ele começou a explorar motores de combustão interna nas horas vagas. Ainda neste ano, Ford construiu seu primeiro motor a gasolina funcional sobre uma mesa de madeira na cozinha de sua casa. Poucos anos depois, em 1896, ele concluiu a construção de seu primeiro automóvel, o quadriciclo, que consistia em um chassi montado com rodas de bicicleta e um motor rudimentar. Esse protótipo marcou o início de sua busca por veículos acessíveis e funcionais. Em 1899, após deixar a Edison Company, Ford fundou sua empresa, a Detroit Automobile Company, com a ajuda de investidores. No entanto, a organização faliu em menos de 2 anos devido a problemas financeiros e desafios na produção. Determinado a continuar, ele fundou a Henry Ford Company em 1901. Porém, divergências com os outros acionistas levaram à sua saída do empreendimento, que mais tarde foi renomeado como Cadillac Motor Car Company. O grande ponto de virada aconteceu em 1903, quando Henry Ford, com apenas $28 mil em capital inicial e a parceria de 12 investidores, fundou a Ford Motor Company. Esse foi o início de um dos maiores impérios da indústria automobilística. O primeiro carro da Ford, o modelo A,
Foi lançado em 1913 e rapidamente encontrou aceitação no mercado. Contudo, foi em 1908 que a Ford revolucionou a indústria com o lançamento do modelo T, conhecido como Ford Bigode no Brasil. Ele foi projetado para ser durável, acessível e fácil de dirigir, e seu sucesso garantiu a popularidade da marca. O modelo de produção em linha introduzido por Ford em 1913 transformou o processo de fabricação de automóveis. A ideia de uma linha de montagem reduziu drasticamente o custo e o tempo da produção, permitindo que os carros se tornassem acessíveis a uma parcela maior da população. Segundo os registros, em 1925 um carro novo saía da linha de montagem a cada 10 segundos. Algo impensável até então. Essa inovação não apenas consolidou a Ford Motor Company como líder do setor, mas também mudou para sempre como produtos eram manufaturados em todo o mundo. Esse período marcou o início de uma trajetória brilhante e inovadora, que não só definiu o futuro da indústria automobilística, mas também solidificou Ford como um dos maiores visionários da história. Em 1927, aos 64 anos, Ford lançou um de seus empreendimentos mais ambiciosos, a Fordlândia. A ideia era criar uma cidade operária no coração da Amazônia, às margens do rio Tapajós, no estado do Pará, destinada à produção de borracha. O objetivo era reduzir a dependência da Ford Motor Company do látex produzido nas colônias europeias no Sudeste Asiático, que controlavam os preços da matéria-prima essencial para pneus e componentes automotivos como mangueiras e válvulas. Ford obteve uma concessão do governo brasileiro que incluía incentivos como isenção de taxas de exportação de borracha e outros produtos da região. A cidade ocupava uma área de 14,5 mil quilômetros quadrados e foi projetada para ser um modelo de modernidade. Foram construídas casas, escolas, hospital, igreja, espaços de lazer e uma usina para a produção de energia elétrica. Ford tentou implantar na floresta amazônica um estilo de vida típico das pequenas cidades americanas, com padrões rígidos de comportamento impostos aos trabalhadores brasileiros. No entanto, essa tentativa de replicar valores culturais estrangeiros gerou tensões entre os moradores locais e a administração da cidade. Embora o projeto parecesse promissor no início, ele enfrentou uma série de problemas técnicos e sociais. Doenças tropicais como a malária, pragas agrícolas que devastaram as plantações de seringueiras e a insatisfação dos trabalhadores com as condições de trabalho e as regras rígidas impuseram grandes desafios. Em 1930, essas tensões culminaram em uma revolta na cidade. Operários protestaram contra os baixos salários, a alimentação imposta e as condições difíceis, chegando a tomar o controle da cidade temporariamente. A repressão ao movimento foi rápida, mas os conflitos deixaram marcas na administração da Fordlândia. O projeto foi prejudicado também pela falta de conhecimento sobre a biodiversidade amazônica. As seringueiras plantadas em monocultura ficaram vulneráveis a pragas, como o fungo Microcyclus ulei, que comprometeu a produção. Além disso, o avanço da borracha sintética, mais barata e eficiente, nos anos 1930, tornou a Fordlândia economicamente inviável. Após 18 anos de esforços frustrados, em 1945 a Ford Motor Company decidiu encerrar as operações no local. O neto de Henry Ford, Henry Ford II, liderou a decisão de abandonar o projeto, marcando o fim de um sonho ousado, mas mal planejado. A Fordlândia hoje é uma cidade fantasma. Permanece como um símbolo dos limites da visão industrial quando desconectada das realidades locais. Nos últimos anos de sua vida, Henry Ford enfrentou desafios significativos, tanto pessoais quanto profissionais. Após a morte de seu filho Edsel em 1943, Henry, já com 79 anos, reassumiu a presidência da Ford Motor Company, embora sua saúde e capacidade de gestão estivessem em declínio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa teve um papel essencial no esforço dos aliados, produzindo veículos e armamentos. Apesar de ser um crítico declarado das guerras, Ford abriu suas fábricas para a produção militar, demonstrando um pragmatismo alinhado às necessidades do momento. No entanto, a idade avançada e os problemas de saúde fizeram com que Ford deixasse novamente a liderança em 1945. Ele indicou seu neto, Henry Ford II, para assumir o comando da companhia, decisão que foi aceita pelo Conselho de Diretores. Essa transição marcou uma nova era para a Ford Motor Company, que passou por uma modernização significativa sob a liderança do neto. Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947, aos 83 anos, em sua residência em Dearborn, Michigan.
Sua morte foi causada por uma hemorragia cerebral e ele foi velado sob condições inusitadas. Enchentes na região haviam cortado o fornecimento de energia elétrica, deixando a casa iluminada por velas e lâmpadas a querosene, recriando o ambiente rústico de sua infância. Sua esposa, Clara Ford, e membros da equipe doméstica estavam ao seu lado no momento de sua morte. Ford foi sepultado no cemitério da família, na Igreja Episcopal de Santa Marta, em Detroit. Nos anos finais, Henry Ford recebeu inúmeras homenagens por suas contribuições à indústria automobilística. Em 1946, foi celebrado em Dearborn uma festa de aniversário com a presença de 50 mil pessoas. Ele também recebeu a primeira medalha de ouro do Instituto Americano de Petróleo por suas contribuições ao bem-estar da humanidade. Décadas após a sua morte, o governo dos Estados Unidos emitiu um selo postal em sua homenagem, e a revista Fortune o nomeou o empresário do século em 1999, destacando seu impacto duradouro no mundo. O legado de Henry Ford transcende a indústria automobilística, impactando a economia, a sociedade e o modo como o mundo produz e consome. Sua visão inovadora, exemplificada pela criação do modelo T e pela introdução da linha de montagem, não só transformou a produção industrial, como também tornou os automóveis acessíveis à população, democratizando o transporte em escala global. A Ford Motor Company tornou-se um dos maiores impérios industriais do mundo, graças à determinação e ousadia de seu fundador. Entretanto, projetos como a Fordlândia evidenciam os limites da abordagem de Ford. A tentativa de construir uma cidade industrial no coração da Amazônia mostrou como uma visão desconectada das realidades locais pode levar ao fracasso. Apesar de suas intenções, a Fordlândia acabou sendo um exemplo do impacto de decisões centralizadas e de uma administração culturalmente desinformada. Como observou Carlos Gabriel da Universidade Federal Fluminense, embora o projeto fosse inovador, as dificuldades regionais como doenças e pragas agrícolas tornaram a empreitada inviável. Henry Ford também foi um homem de contradições. Apesar de defender a igualdade de oportunidades e introduzir avanços como salários acima da média e a redução da jornada de trabalho, ele enfrentou críticas por decisões autoritárias e pela imposição de rígidos padrões culturais em seus empreendimentos. Hoje, o nome de Henry Ford é sinônimo de revolução industrial, mas também de reflexões sobre os erros do passado. O impacto de suas contribuições, tanto positivas quanto negativas, serve como um exemplo duradouro da importância de equilibrar visão, inovação e respeito pelas realidades locais e humanas.